A história do Antigo Egito é uma das mais fascinantes da humanidade, abrangendo mais de 3 milênios e caracterizada por uma rica cultura, avanços tecnológicos impressionantes e complexas crenças religiosas. Aqui está uma visão geral da história real dessa civilização. Período pré-dinástico, c. de 5000 a 3100 a.C. Antes da formação do Egito unificado, pequenas comunidades agrícolas floresceram ao longo do rio Nilo. As pessoas começaram a cultivar trigo e cevada, além de criar gado. A escrita rudimentar e os primeiros símbolos que evoluíram para os hieróglifos surgiram neste período. As sociedades pré-dinásticas eram organizadas em aldeias independentes e governadas por chefes locais. Unificação e período arcaico, c. de 3100 a 2686 a.C. O Egito foi unificado pelo faraó Menés, ou Narmer, que se tornou o primeiro governante da dinastia I. Essa unificação marcou o início de um sistema centralizado de governo e o estabelecimento de Mênfis como a capital. Os egípcios desenvolveram a escrita formal, agricultura intensiva e iniciaram a construção de monumentos religiosos e funerários, como as mastabas, estruturas precursoras das pirâmides. Antigo Reino, c. de 2686 a 2181 a.C. A Era das Pirâmides. Este foi o período em que se construíram as famosas pirâmides. Governado pelas dinastias terceira a sexta, foi uma era de estabilidade política e prosperidade. A pirâmide mais antiga, a Pirâmide de Djoser, foi projetada pelo arquiteto Imhotep em Saqqara. As pirâmides de Kelps, Khafre e Miquerinos em Gizé foram erguidas durante essa época. Os faraós eram vistos como deuses vivos e concentravam vasto poder. No entanto, o custo das construções monumentais e a seca causaram o colapso do Antigo Reino. Primeiro período intermediário, c. de 2181 a 2055 a.C. Após o colapso do Antigo Reino, o Egito entrou em um período de fragmentação. Governadores locais, nomarcas, competiam pelo poder, e a ordem centralizada entrou em colapso. Apesar do caos, a cultura continuou a florescer em regiões específicas. Médio Reino, c. de 2055 a 1650 a.C. O Egito foi reunificado por Mentuhotep II, da 11ª dinastia, que restaurou a ordem e iniciou um período de renascimento cultural e econômico. Houve avanços na irrigação, expansão territorial e comércio com a Núbia e o Oriente Médio. Este período é conhecido por suas literaturas clássicas, como os textos morais e religiosos. No entanto, o Médio Reino terminou com a invasão dos Hicsos, um povo estrangeiro que introduziu cavalos e carros de guerra no Egito. Segundo período intermediário, c. de 1650 a 1550 a.C. Os Hicsos controlaram o norte do Egito por cerca de um século, enquanto os faraós egípcios governavam o sul a partir de Tebas. Eventualmente, os reis tebanos, liderados por Amós e I, expulsaram os Hicsos e iniciaram o Novo Reino. Novo Reino, c. de 1550 a 1070 a.C., a Era de Ouro. O Novo Reino é considerado o auge do poder e da riqueza do Egito, governado pelas dinastias 18 a 20. Os faraós expandidos, como Tutmés III e Ramsés II, conquistaram terras no Oriente Médio e na África. Hatshepsut, uma das poucas mulheres faraós, promoveu o comércio e a construção de templos magníficos, como o de Deir el-Bahari. Akhenaton tentou reformar a religião, introduzindo o monoteísmo com a adoração exclusiva ao deus Sol Aton, mas suas mudanças não foram duradouras. Tutankhamon, embora jovem e de curto reinado, tornou-se famoso após sua tumba ser descoberta intacta em 1922. Apesar de sua grandiosidade, o Novo Reino declinou devido a invasões, crises econômicas e rebeliões internas. Terceiro período intermediário, c. 1070 a 664 a.C. O Egito foi dividido novamente, com o poder fragmentado entre diferentes dinastias locais e estrangeiras. Os líbios e os núbios governaram partes do Egito em diferentes momentos. Período tardio e conquistas estrangeiras, c. 664-332 a.C. Durante este período,
O Egito foi sucessivamente dominado por potências estrangeiras, como os assírios e os persas. Psamético I, da 26ª dinastia, restaurou brevemente a independência, mas o Egito nunca recuperou sua antiga glória. Período Ptolemaico, 332-30 a.C. Após a conquista de Alexandre o Grande, o Egito passou a ser governado pela dinastia ptolemaica de origem grega. A última governante ptolemaica foi Cleópatra VII, famosa por suas alianças políticas e românticas com Júlio César e Marco Antônio. O período terminou em 30 a.C., quando o Egito foi anexado ao Império Romano após a derrota de Cleópatra e Marco Antônio. Legado do Antigo Egito. A civilização egípcia deixou um impacto duradouro no mundo. Suas contribuições incluem arquitetura monumental, como templos e pirâmides, avanços científicos, incluindo a medicina, matemática e engenharia, religião e mitologia, que influenciaram outras culturas, arte e escrita, que continuam a inspirar e a intrigar estudiosos até hoje. O Antigo Egito é uma das civilizações mais fascinantes da história. Aqui estão 20 fatos interessantes sobre essa cultura impressionante. Duração da civilização. O Antigo Egito durou aproximadamente 3.000 anos, de cerca de 3.100 a.C., quando o Egito foi unificado, até a conquista romana em 30 a.C. Hieróglifos. O sistema de escrita dos egípcios, os hieróglifos, era composto por mais de 700 símbolos e era usado principalmente em inscrições religiosas e monumentos. Papel de papiro. Os egípcios inventaram o papel de papiro a partir de uma planta aquática encontrada às margens do rio Nilo. Faraós como deuses. Os faraós eram considerados divinos e vistos como intermediários entre os deuses e o povo. Pirâmides. A pirâmide de Quéops, a maior das pirâmides de Gizé, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo e ainda existe. O rio Nilo. O Nilo era essencial para a sobrevivência dos egípcios, fornecendo água, solo fértil para a agricultura e um meio de transporte. Religião politeísta. Os egípcios acreditavam em muitos deuses, como Ra, deus do sol, Ísis, deusa da magia, e Osíris, deus do submundo. Livro dos Mortos. Era um conjunto de feitiços e orações colocados nas tumbas para ajudar os mortos a alcançar a vida após a morte. Mumificação. Os egípcios acreditavam na preservação do corpo para a vida após a morte, e o processo de mumificação podia durar até 70 dias. Primeira cirurgia documentada. Os egípcios praticavam medicina avançada para a época, incluindo amputações e suturas. Mulheres no poder. Mulheres como Hatshepsut e Cleópatra governaram o Egito como faraós em tempos diferentes. Cleópatra não era egípcia. Embora governasse o Egito, Cleópatra era descendente de gregos, da dinastia ptolemaica. Calásseres era a vestimenta típica do Egito antigo, feita geralmente de linho branco e usada por homens e mulheres. Calendário egípcio. Os egípcios criaram um calendário baseado no ciclo de inundação do Nilo, com 365 dias divididos em 12 meses. Grande Templo de Karnak. É o maior complexo religioso do mundo antigo, dedicado ao deus Amon. Arte simétrica. A arte egípcia era altamente simétrica e baseada em regras rígidas que refletiam sua visão de ordem. Escravidão. Ao contrário do que muitos pensam, a construção das pirâmides foi feita principalmente por trabalhadores livres, não escravos. Descoberta da Pedra de Roseta. A pedra foi crucial para decifrar os hieróglifos, com textos escritos em grego, demótico e hieróglifos. Jogos e entretenimento. Jogos como Sené, um jogo de tabuleiro, eram populares no Antigo Egito. Poder da cosmética. Homens e mulheres usavam maquiagem, como col para os olhos, que também protegia contra o sol e infecções. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal.
Isso ajuda muito no crescimento e na continuidade do nosso trabalho. Deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com os amigos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.